Pessoal, como eu não tenho assunto pra puxar, porque geralmente os meus assuntos filosóficos eles são refletidos de uma hora pra outra e na outra hora eu já esqueço, porque pra quem gosta de refletir assuntos do mundo sabe que a gente pira de tanto pensar neles. Então às vezes é bom tu pensar e dar uma esquecida, ou às vezes tu fica doido e tu vai virar um daqueles teóricos de conspiração que ficam trancados no quarto sem falar com ninguém, adorando livros de Karl Marx, mas isso aí já é outra história. Eu queria falar bem rapidinho aqui sobre literatura, uma boa literatura. Eu queria falar sobre os livros do Dan Brown, que é um fato interessante e abre discussões e tudo mais. Também quero testar o áudio do microfone, que eu tentei reajustar e rearrumar. Eu queria falar dos livros de forma coletiva e possivelmente eu quero falar dos livros de forma individual, cada livro com a sua devida discussão, sua devido problema. Pode haver uma outra interrupção no vídeo, mas não há de ser nenhum problema. Em primeiro lugar, nós temos o livro Anjos e Demônios, que é o primeiro livro da série, que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo, né? A cronologia com os filmes sempre fica estranha. O livro fala sobre a guerra dos Illuminati e da Igreja Católica, que começou com Galileu, como vocês já viram no filme. A diferença do livro e do filme é que muitos personagens do livro não aparecem no filme, e muitos acontecimentos, como no CERN, no lugar que criou a antimatéria, do porquê do criador da antimatéria. Não fala sobre o Papa, a relação do Papa com o Camerlengo, e é bem discutido. Não fala sobre o assassino que não era Illuminati. O assassino, na verdade, ele é um assassino, vamos dizer assim, igual da série do Assassin's Creed. Ele é um assassino turco, membro dos Hassansis, né? E ele é, como muitas seitas secretas, ele tem raiva da Igreja Católica, e ele atende o chamado dos Illuminati na esperança de ser útil a eles e eliminar seu inimigo primário. Essa é a discussão inteira. Algumas coisas que não acontecem, como por exemplo aquele padre que ficou vivo, aquele padre acaba morrendo, o padre da fonte, do ponto de iluminação da água. Mosquinha chata. Essa é uma discussão interessante de saber o que os Illuminatis eram no passado e o que dizem que eles são hoje. São duas obras, tanto do CERN quanto os Illuminatis antigos, quanto a Igreja Católica, são pessoas com suas próprias motivações, são os dois lados da história. Não existe vilão quando você analisa de um ponto de vista mais amplo, porque existem são pessoas ruins, sim ou não. É uma coisa bem interessante de as pessoas às vezes metem o pau na religião em outros motivos, mas, né, não entendem um lado de cada um, né? No livro do Código da Vinci, que virou grande sucesso em questão de filme, se tornou o primeiro filme de todos, e fala sobre os Cavaleiros Templários e a Ordem da Sagrada Rosa Cruz, que guardam o segredo de Jesus Cristo, uma coisa totalmente diferente. E a parte da igreja do Opus Dei, que é uma filial da Igreja Católica, chamada também de máfia divina, máfia de Deus, que são totalmente conservadores. Eles se surram, eles fazem submissão das mulheres. As mulheres são muito mais rígidas, as regras para elas são mais fortes do que para os homens, porque tem seus motivos, aí é outra discussão. O livro, com relação ao filme, tem muito mais detalhes, uma gama de detalhes da própria conspiração enorme, mas diverge muito pouco em questão de relativismo, diverge muito pouco a gama de detalhes do livro em relação ao filme é muito maior, mas não existem acontecimentos, né, fora do padrão. Os acontecimentos ali estão bem dentro da ordem cronológica. Só os detalhes da história mesmo que são muito mais incrementados, sobre a religião do próprio detetive, sobre o porquê ele fazia isso, e o final dos livros e do filme se altera muito.
Agora vamos começar as partes interessantes mesmo. O livro Símbolo Perdido. Esse livro, por incrível que pareça, eu vou gerar uma teoria de conspiração aqui, esse livro não tem filme. Ele fala da guerra da guerra não, né? De um conflito, não é? Dos maçons e de um feiticeiro caseiro, tipo Aleister Crowley. Isso aí é uma outra coisa que eu quero botar num vídeo, né? Dos falsos feiticeiros. Que eu conheço alguns bastante, né? Me desaponto às vezes. É um mago negro, um mago de casa, um mestre das artes ocultas, que é milionário, que ele quer o segredo dos maçons. Que ele sabe que os maçons têm um segredo monumental na ordem deles, que poucos sabem. E ele quer esse segredo. Ele quer pra ele aumentar seus poderes de forma grandiosa. Ao mesmo tempo, os maçons pesquisam a parte científica desses poderes e fala sobre ciência noética. Um dos maçons financiava um projeto de pesquisa que parece que são relacionados. Esse projeto de pesquisa de ciência noética, para quem não sabe, ciência noética é uma ciência muito antiga, lá do tempo da Grécia, que falava sobre que nós modificamos o mundo quando nós pensamos, similar à lei de atração. Embora a lei de atração seja só bobagem psicológica, existe uma ciência nisso. Você pode literalmente modificar o mundo ao seu redor. E não falo de acontecimentos, mega sena, nem nada. Eu falo de coisas físicas. Um pensamento pode dar forma. Um exemplo que cita no livro. Quando o gelo se forma, se você lançar pensamentos amorosos em direção a um gelo se formando e olhar no microscópico, vai ver que os cristais de gelo ficam de forma padronizada, ficam harmoniosos. De forma que lançar pensamentos odiosos em relação ao gelo se formando, quando você vai olhar, as linhas do gelo são caóticas, são caóticas. E aí vem o lema dos maçons, né? Ordem a partir do caos. E aí eu recomendo que você leia ou espere até eu fazer um vídeo próprio do livro. Isso é bem interessante porque quando eu leio esse livro, muitas vezes as pessoas na minha volta, houve um acontecimento que eu estava lendo o livro, as pessoas diziam que maçons era coisa do demônio, fala muito da obra maçônica, fala muito dos símbolos maçônicos que são associados ao diabo principalmente, uma coisa que tu vomita depois que tu lê o livro. Próximo. O livro que já tem filme, né, que é essa parte interessante, não sei porque não saiu um filme do Símbolo Perdido e depois do Inferno. O Inferno já não fala de guerras religiosas, nem de fé, nem de nada. Fala sobre um virologista, como vocês viram no filme, que cria um vírus, e sobre a superpopulação. Esse cientista estava preocupado com a superpopulação mundial. Ele queria que as pessoas diminuíssem. A Terra ela suporta 5 bilhões de pessoas em recursos renováveis. A Terra se renova em questão de água, CO2, 5 bilhões de pessoas. No livro nós tínhamos 9 bilhões de pessoas. Então vocês imaginam, ele dizia que o mundo ia virar um inferno, como o de Dante, muito em breve. Então o final do livro também altera. No final esse cientista acaba se tornando um dos maiores personagens no fim do livro. Ele no filme conta que o vírus ele foi contido, né? O vírus foi contido, quando na verdade o fim do livro é muito diferente. O vírus é solto no fim do livro. Recomendo a vocês que leiam o livro, muito interessante inclusive essa parte, e vocês vão ver que, nossa, é outro filme quando vocês olham leem o livro do Inferno e veem que é outro filme. E para finalizar nós temos aqui A Origem, que fala, é uma guerra também, mas não é uma guerra comum, né? É o genocídio final, né? Que fala sobre os ateus e as religiões em geral. Os ateus são a nova religião da atualidade, né? Não uma religião, mas um movimento que está em discussão ética. Fala sobre a religião, hoje em dia ela já não fala mais tanto de Deus, né? Antigamente a religião era importante, porque todo mundo achava que ia pro céu. Hoje em dia as pessoas não caem mais nessa, as pessoas são mais espertas. Mas eles dizem que a religião é das pessoas corretas, a moral está conosco. Nós somos moralmente corretos e os ateus não, né? Por questões diversas. E fala de um cientista que simplesmente provou que... Um cientista não, vamos colocar em termos melhores, tá? Ele é um teórico do jogo, ele é mestre em computação e ele é futurólogo. E ele prova
ele responde as duas perguntas da humanidade, né? De onde nós viemos e para onde nós vamos. E fala sobre as pesquisas de cientistas antigos que tiveram questões parecidas e a continuidade de suas pesquisas. Eu até podia mencionar aqui, mas ia ficar muita coisa, já estamos em 10 minutos. E esses dois livros em si, ele fala da moral da civilização. Hoje em dia nós temos uma importância muito maior do que se Deus estivesse na nossa vida, né? Existe um humanismo, né? Os seres humanos são muito melhores hoje como espécie do que como seres divinos. É bem interessante a leitura, fala bastante do ateísmo. Eu não duvido que muita gente não vire ateu depois que leia, porque é uma outra gama de assuntos. Ao mesmo tempo também fala da religião do futuro, que a partir das novas respostas, as religiões que não se adaptam às respostas atuais, elas morrem. Uma coisa que até o Stephen Hawking falou numa matéria que eu postei na minha rede social. Ele postou que a filosofia está morta, porque a filosofia não acompanha as novidades científicas. E ele falava inclusive deste livro. O debate que ele fala na entrevista é justamente do livro que eu estou falando. Realmente, se os filósofos não estão atualizados com as pesquisas, eles tendem a morrer. Infelizmente, nós não fomos criados por um Deus, assim como nós que podemos criar vida em laboratório hoje em dia. É muito provável que alguém tenha nos criado, mas não altera o fato de que a vida se cria sozinha. Não existe um Deus, assim como não existe um Deus, não existe um céu, não existe um depois. Mas existe sim um futuro e existe um apocalipse chegando. Coisas que explicam no livro que eu poderia falar individualmente. Chegando por aqui, eu espero que tenham apreciado um resumo base dos livros. Eu não pude falar muito, porque eu acabei falando de todos eles. Eu li o livro Fortaleza Digital também, que é muito interessante, em questões mais políticas e menos filosóficas, humanitárias. Então vamos ficando por aqui. Eu tenho que zoar um pouco do Grêmio, porque o Grêmio acabou de perder. E assim como eu zoei no Inter também, quando o Inter perdeu alguns jogos, vamos zoar no Grêmio dessa vez. Porque é o que fazemos, né? Infelizmente, existem coisas importantes e as não importantes na vida. E essa, com certeza, estar num time e zoar ou não ser zoado, os livros são mais importantes que isso.